para mim, porque foi eu que sugeri. Então, fiquei muito feliz que ele aceitou, né? Hoje a palestra é sobre a loucura do corpo perfeito. Nosso palestrante de hoje, ele é Igor Mascarenhas, esse que vocês estão vendo. Dá um tchau, pessoal, Igor. Olá! Bom dia, pessoal. Bom dia, Igor. Ele é professor, historiador, especialista em educação física, com ênfase em deficiência intelectual. Essa outra especialidade, Igor, eu não sei pronunciar. Você pode pronunciar, gente? Deixa eu ver como a gente fala. Não sabe pronunciar? Eu não entendi esse final. Practitioner em programação neurolinguística. Você isso. Deu uma olhada nos nível. Aproveitem bastante. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado. A gente ficou muito feliz que você aceitou. Eu acho que seu sinal travou aqui sua imagem. Está me ouvindo? Olá, bom dia. Bom dia. Ela estava sinalizando um pouquinho mais cedo, que realmente ela estava com certa dificuldade no sinal de internet. Já estava achando que era a minha aqui. Não, ela estava sinalizando já. É por isso que demorou um pouco mais. Você também. Iana, como você está tendo um problema na comunicação, então a gente vai dar andamento. Viu? Tá bom, mas eu sei que você não estava me escutando. Agora, nada? Nada. Tá ouvindo cortando um pouquinho. Tá bem. Pronto, Igor, a gente pode iniciar. Pronto. O finalzinho da fala que eu não ouvi direito, Márcia, mas acho que ela estava só falando, né, um pouquinho sobre o meu currículo, sobre a questão da programação neurolinguística. Acho que foi isso, né? Pronto. Se você quiser se apresentar novamente, Pronto. até para quem está chegando agora. Ótimo. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? É um prazer muito grande estar dividindo aqui esse momento com vocês. Eu sou professor, sou historiador há quase 20 anos, sou apaixonado pelo que faço, tá? Eu tenho especialização em educação especial com ênfase em paralisia, né? Eu tenho uma filhinha, inclusive, que ela nasceu com paralisia cerebral, ela nasceu apenas com 10% do cérebro primitivo, e é minha grande mentora, é minha grande professora, e é interessante que dentro desse tema aí, né, que é a loucura do corpo perfeito, eu tenho, para o olhar do mundo, um ser imperfeito, mas a imperfeição dela mostra que não existe essa questão de padronização, de normatização, que Foucault fala tanto, né, em Vigiar e Punir e tudo mais. Então, assim, eu sou apaixonado por esse tema, sou apaixonado pela filosofia, sou apaixonado pela sociologia, sou apaixonado pela psicologia, inclusive fiz um curso, né, de Jung, de Carl Gustav Jung, que é psicologia analítica, que eu realmente percebi o quanto é enigmático a mente, o estudo freudiano também, a ideia do ego, do id, do superego, e realmente é algo que eu, inclusive, falo para os meus alunos. Meu público principal é aluno do ensino médio, né? Eu dou aula para o 9º ano, preparando para o ensino médio, mas a maioria das minhas turmas são turmas de 3º ano e cursinho pré-vestibular. E eu sempre falo que se eu não fosse historiador, com certeza eu seria psicólogo, né? E aqui, nesse universo aqui de pessoas que se encontram, muitos são dessa área da psicologia, que é uma área extraordinária. Inclusive, pessoal, falando das chamadas profissões futuras, tá? A segunda inteligência que mais vai abraçar as novas profissões é justamente a inteligência emocional. A humanidade está ficando doente. Essa ideia da loucura do corpo perfeito é sinônimo desse processo de loucura. Então, vocês, futuros psicólogos, aqui também já se encontram alguns psicólogos, vocês vão pegar uma área extraordinária e a humanidade vai precisar mais do que nunca de vocês, tá?
Então, o tema me foi proposto, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, tá? Aceitei prontamente, inclusive no meu recesso, meus professores de colégio estão em recesso, falei, não, mas eu estava já com saudade, inclusive, Márcia, né, dessa relação aqui, desse novo modelo de transmissão de conhecimento, que é a chamada aula remota, que os professores não sabiam, inclusive muitos professores ficaram doentes, né, porque eles trabalham com a questão da psique humana, porque realmente é algo novo. E a mudança, é interessante, tem 3 grandes Ds, né, a questão da mudança. É um desafio, é dolorosa e é demorada. Então, é por isso que as pessoas procrastinam muito. Então, o lado positivo de tudo isso, para vocês terem uma ideia, pessoal, 1,4 bilhão de alunos ficaram fora da estrutura escolar. Isso é algo inédito. Nunca aconteceu na história. Se pegar a Segunda Guerra Mundial, isso não aconteceu. Então, nós estamos passando por um momento de ressignificação, a palavra que muito se fala hoje, acho que é a palavra que mais se fala, ressignificação, né? É importante ter resiliência, e resiliência é a arte de recomeçar. E nós estamos recomeçando aqui, e trabalhar sobre a questão da natureza humana é extraordinário. Eu me sinto aqui agraciado. Eu sou historiador, tá? Não sou psicólogo, não sou filósofo, não sou sociólogo. Eu também não quis ficar muito no contexto histórico. Eu procurei ampliar mais esse debate aqui, esse bate-papo. E é isso. Eu estou aqui pronto para vocês. Pronto. Aí, Márcia, você pode compartilhar aquele slide, tá? Sobre a história da beleza. Pronto. Então, tá aí, pessoal, tá? Aqui tem a história, né? Essa área do conhecimento extraordinária, fantástica, né? Dentro das ciências humanas, e é fundamental entender esse processo, né? Desse corpo perfeito. Lembrando o seguinte, que a ideia de corpo perfeito, ele está intimamente ligado ao contexto cultural, tá? Você pegar, por exemplo, a questão das cirurgias plásticas, né? O Brasil hoje é uma grande referência em cirurgia plástica. Inclusive, tem algumas cirurgias que suplantam até os Estados Unidos, que é a grande referência de cirurgia plástica. Mas se você pegar, por exemplo, plástica no nariz, o local onde mais se faz plástica no nariz é no mundo árabe. Sabe por quê? Porque as mulheres no mundo árabe usam, né, as burcas, usam aqueles véus, e a parte que mais aparece é o nariz e os olhos. Então, fazem muitos procedimentos na pálpebra e tudo mais. Você pega, por exemplo, a questão da sobrancelha, né? Muitas pessoas aqui fazem sobrancelha, inclusive eu faço sobrancelha, eu tiro aqui o lado, né? Tiro aqui no meio, aquela coisa toda, né? E você pega em alguns países, por exemplo, na Mauritânia, né? O conceito de beleza é justamente aquela ideia da monocelha. Então, você pega algumas tribos, algumas civilizações africanas, que tem aquela questão do alongamento do pescoço. Se você pegar, inclusive, foi proibido no governo de Mao Tse-tung aquela ideia das gueixas, né, de um pé pequeno, a ideia do culto ao pé. Então, o conceito de beleza, ele vai mudando com o tempo. Ele vai mudando com o tempo. A gente percebe muito bem isso nos últimos anos, tá? E aí, a primeira questão que eu queria trabalhar aqui é com a Grécia. Porque a Grécia Antiga, a Antiguidade Clássica, ela serviu de padrão para esse conceito de estética. E a gente vem com essa ideia de o que é estética? Estética significa sensação. Lembre que nós somos seres sensoriais. E dentre os muitos sentidos, pessoal, o que é mais aguçado é a visão. Nós somos extremamente visuais. Então, para os gregos aqui, não havia estética e nenhuma teoria de beleza propriamente dita, certo? A beleza se encontrava associada às qualidades. Inclusive, se você pegar, por exemplo, Platão, ele fala muito sobre o conceito do bom e do belo. Inclusive, dentro desse contexto aí de uma estética corporal, os gregos entendiam que o corpo era um aprisionamento. O corpo era uma prisão e a alma era a libertação. É por isso que quando a gente trabalha, por exemplo, essa política inclusiva, que muitos de vocês aí vão se apaixonar no processo, tá? Porque dentro dessa área de educação, hoje vem aumentando muito o número de alunos com deficiência, esses seres, eles eram expurgados da sociedade. Se você pegar obras de Platão, se você pegar obras de Aristóteles, simplesmente pessoas que tinham crianças disformes, elas eram isoladas em florestas, elas eram jogadas de montanhas. Indico para vocês aqui um filme muito bom chamado 300, que mostra muito bem isso. A ideia da perfeição do corpo espartano, tá? A ideia de um herói grego. Inclusive isso, pessoal, é muito retratado em Homero. Homero é o maior poeta grego em toda a história, tanto que tem um período da Grécia Antiga chamado período homérico. E aí nós temos 2 grandes obras, a Ilíada e a Odisseia. Inclusive, a Ilíada fala de uma guerra travada entre gregos e troianos.
E o grande pivô dessa guerra vai ser justamente uma mulher, a Helena de Troia. Então, você percebe que a beleza feminina ela vai ser sempre muito enaltecida, inclusive uma beleza que ludibria, uma beleza que deixa o homem inebriado. Se você pegar, por exemplo, a Odisseia, que é a volta de Ulisses dessa guerra, nós temos o canto da sereia, o encantamento feminino, inclusive ele tem que colocar cera no ouvido para acabar não morrendo afogado, se jogando pelo canto da sereia. Então, perceba que essa ideia de beleza ela está intimamente ligada também ao conceito de sentido, que é o conceito de estética. Tá? Pode passar, Márcia. Essa ideia de bem e do mal. Então, perceba que a beleza também está intimamente ligada ao contexto de valores, pessoal. Tá? O bom caráter. E é interessante quando você pega aqui, por exemplo, as esculturas, a escultura fala muito, né, sobre esse conceito de beleza. Você percebe, inclusive, aqui, pessoal, né, que essa escultura grega aqui parece um atleta, né, bodybuilding, né, que faz crossfit. Então, perceba que a gente está falando aqui de 4.000 anos atrás e o padrão de beleza se mantém até hoje. Tá? Esse é o padrão de beleza. Quando um homem, por exemplo, entra numa academia, a ideia que ele tem, inclusive, nós temos hoje síndromes, tá? Nós temos síndromes compulsivas obsessivas relacionadas a essa questão da supervalorização do corpo, essa ideia do vício da academia. É interessante que a gente percebe que é um processo histórico, tá? Inclusive, no Egito, não é diferente. Você vê a questão das obras faraônicas, do gigantismo das obras, né? A ideia, inclusive, de endeusar o ser humano. Lembre que nós, seres humanos, somos finitos, somos incompletos, tá? E somos imperfeitos. É por isso que a morte é algo fundamental nesse contexto aí, para a gente entender esse processo de finitude. Tanto que você pega dentro das grandes síndromes que existem hoje, tem uma síndrome chamada síndrome de Adonis. E Adonis significa beleza jovem, corpo jovem, que a gente vai estar falando posteriormente. Pode passar, Marcinha. Aí você percebe o seguinte, pessoal, dentro dessa visão grega, a metafísica, a moral, os costumes estavam intimamente ligados a esse conceito aí de beleza, tá? Só quem vai quebrar isso é Kant. Kant é um dos grandes pensadores iluministas do século XVIII, e ele vem justamente com essa separação da estética com relação à metafísica. Então, perceba que esse contexto aqui de beleza ideal, né, essa harmonia do corpo, essa beleza das formas, essa ideia simétrica. A gente vindo aqui para uma história mais recente do século XX, você pega Hitler, Adolf Hitler, né? O Terceiro Reich. Hitler, ele usa muito dessas ideias de um corpo perfeito, de uma raça superior. Ele vem com a ideia ariana, inclusive os árias, ele não tinha nada a ver com o povo ariano, porque o ariano eram homens com quase 2 metros, loiro, do olho azul. A ideia da eugenia, a ideia, inclusive, do darwinismo social, que foi fundamental no processo de dominação no século XIX na África e na Ásia, e fala muito sobre o contexto de racismo, tá? Ninguém nasce negro, ninguém nasce branco, a pessoa se torna branca ou se torna negra. Ou seja, esse conceito de padronização, ela é imposta pela sociedade, ela é imposta por uma mão invisível, ela é imposta pelo Estado, tá? Então, dentro desse processo aqui, por exemplo, vem os gregos, Platão, por exemplo, na República, ele fala sobre a questão da domesticação do corpo, que é muito falado também por Michel Foucault, já no século XX, tá? Ele fala, inclusive, que a arte, ela engana, a beleza, ela é enganosa. Ele associa, inclusive, isso aos sofistas. Os sofistas eram os grandes demagogos da Grécia Antiga, tá? No Banquete, inclusive, ele fala muito sobre isso, né? Algo que vai além das ideias, ou seja, algo que vai além da beleza estética, da beleza corporal. Mas você percebe aqui, por exemplo, na cultura clássica, que essa beleza, ela é uma beleza mais contida com relação à mulher. Você percebe, inclusive, aqui que as suas vergonhas, né, elas estão tampadas. Uma outra característica bem interessante com relação a essa beleza greco-romana é com relação às partes íntimas. Percebe, inclusive, quando você pega uma obra que foi enaltecida também no Renascimento Cultural, você percebe, por exemplo, que o órgão genital masculino, ele é micro, tá? Ele é bem pequeno, justamente para não desfocar a ideia de simetria. Tá? É preciso olhar a beleza como um todo. Marcinha pode estar baixando. Tá? E aí vem essa ideia de uma beleza contemplativa. Quem fala muito sobre esse conceito de beleza contemplativa, pessoal, é Aristóteles. Tá? É a ideia da cartase. É aquela ideia de que a beleza ela acaba cegando. Mas só que ele fala que é preciso existir um meio termo. As pessoas não podem ser levadas pela cartaz, não podem ser levadas pela beleza que cega.
E isso é muito retratado com Homero, né? Homero, quando vem com aqueles poemas, e todo mundo aqui tem que ler a Ilíada e a Odisseia, que são duas grandes obras-primas da humanidade, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre uma beleza que acaba cegando. Durante a Idade Média, pessoal, é interessante que nós temos um filósofo chamado São Tomás de Aquino, né? E ele começa a divinizar a beleza. Você percebe, inclusive, que a beleza está associada a anjos, tá? É uma beleza mais pura, certo? É a beleza em si próprio, ou seja, nós somos uma extensão de Deus. Então, aquela beleza hedonista, aquela beleza mundana, inclusive quando você pega os deuses gregos e romanos, geralmente eles são gregos, são deuses jovens, ou são adultos jovens. Você não pega, por exemplo, deuses envelhecidos, porque o velho, nesse conceito greco-romano que nós trouxemos para a contemporaneidade, ele é descartado, diferente, por exemplo, da cultura oriental, onde o idoso ele é visto como um ancião. Então, esse respeito com relação à chamada melhor-idade, que eu não vejo melhor-idade em nada, até porque envelhecer no mundo ocidental é muito ruim, diante de todas as pressões e do descarte, né, do idoso com relação à sociedade. Isso mostra muito esse conceito da idolatria da juventude. Tanto que tem um mês chamado junho, né, que é um contemplar de uma deusa chamada Juno. Tá? Juno é a deusa da juventude. Quando você pega, por exemplo, Afrodite e tantos outros deuses, você pega Baco, por exemplo, né, que era Dionísio na época da Grécia Antiga, a ideia da libidinagem associada ao culto ao corpo. Você percebe, inclusive, os grandes imperadores romanos, né, que tinham aquela ideia de um corpo simétrico, perfeito, com anatomia muito bem desenvolvida, coisa que hoje é trabalhada e que a gente vai estar entendendo melhor quando a gente entra ali no século XX, século XXI. Tá? Pode passar, Márcia. E aí vem, pessoal, a questão do renascimento cultural. E lembre que o renascimento cultural ele vai proporcionalizar a ideia da beleza, tá? E aí você pega Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, inclusive, para mim, é o grande expoente desse entendimento da simetria, da anatomia humana. Você percebe, inclusive, aqui, ó, aqui nós temos algumas esculturas greco-romanas ainda, tá? Mas quando você pega, por exemplo, aqui, você já percebe um contexto de simetria. Pode passar, Márcia. Aqui você já está vendo uma beleza já mais simétrica. E aqui muitos de vocês conhecem, da época, inclusive, do ensino médio, né, quando estudou renascimento cultural, a ideia do individualismo, a ideia do antropocentrismo, do homem no centro do universo, tá? Você pega, por exemplo, essa obra aqui, pode passar, Márcio, um pouquinho mais, que eu queria essa obra aqui, que é o Homem Vitruviano, ela é maior. Você vê que, inclusive, aqui, pessoal, existe uma padronização matemática. A cabeça, por exemplo, de um ser perfeito, tá? Ela tinha que representar 1/10 do corpo. E ele faz essa proporção também com relação ao tronco, tá? Você vê que isso aqui foi fundamental, inclusive, para desmistificar, indo para a questão da imperfeição daqueles que são ditos como deficientes, tá? Para poder desmistificar. Porque, antigamente, a pessoa que nascia com deficiência, ela era vista como um castigo dos deuses. Depois, na era medieval, um castigo de Deus, que já é aquele Deus cristão. E é interessante quando a gente pega aquele Deus dos judeus, ele é um Deus punitivo. Se você estudar o Velho Testamento, você vai perceber muita questão de apedrejamento e tudo mais. Mas a partir do Renascimento Cultural, vem a Revolução Científica. Então, as pessoas elas procuram entender por que outros nascem com algumas deficiências. Por que uma pessoa nasce surda? Por que uma pessoa nasce muda? Por que uma pessoa nasce e não consegue andar? Por que uma pessoa nasce disforme? Se você pegar aqui, a maioria das pessoas não tem essa especialidade da jurisprudência, tá? Mas se você pegar o Código Romano, o 4º artigo do Código Romano, pessoal, diz o seguinte, que se um pai, aí vem a questão da sociedade patriarcal, que a decisão é partir do homem, né? Se um pai tiver um filho disforme, ele tem o direito de matar esse filho, mas com a incumbência de 5 vizinhos, tá? Então, você vê dentro desse processo que, a partir do Renascimento Cultural, existe já uma visão mais cientificista com relação ao próprio conceito de corpo, ao próprio conceito de beleza, tá? Pode passar, Marcinha. Então, dentro desse processo aqui, você pega, por exemplo, Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Mas quando você pega, por exemplo, uma música, como a música de Vinícius de Moraes, né? A Garota de Ipanema, ele fala, inclusive, com certeza ele seria cancelado, pessoal, se ele largasse uma dessa nas redes sociais, né? Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Olhe para isso. Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Então, veja que séculos e séculos se passaram, mas ainda existe essa ideia do glamour, da simetria, das curvas, do fetiche, da sexualização, da erotização do corpo. E a mulher, nesse processo, ela sofreu muito, né, nesse processo de erotização. É só vocês pegarem, por exemplo, um grande psicólogo norte-americano da década de 40, chamado Martin, ele criou nada mais, nada menos do que a Mulher Maravilha. Aqui é o chicote, viu, pessoal? Né? A Mulher Maravilha. E essa Mulher Maravilha, ele criou também o método DISC, que você já deve ter estudado, aquela ideia dos traços psicológicos também, que Jung, né? Carl Gustav Jung, ele trabalha muito sobre isso. Eu sou apaixonado pela área, pessoal, né? Eu fiz, inclusive, um curso de psicologia analítica de Jung, né? Eu trabalhei muito essa questão de Freud, o mapeamento mental, id, ego, superego, e eu comecei a perceber que esse universo é o universo mais fascinante que existe, tá? É o universo mais fascinante que existe. E a própria Mulher Maravilha, se você pegar as primeiras edições, é altamente erotizada, tanto que quando ele morre, tá, muda o contexto dessas heroínas. Tem uma série muito boa no Amazon chamado The Boys. E The Boys tem um episódio que fala justamente sobre essa questão. Tem uma heroína que ela é obrigada a usar um shortinho muito curto, e ela questiona muito isso. E eles falam, não, você tem que usar esse shortinho, porque esse shortinho, né, vai lhe dar visibilidade. E a ideia justamente é fazer com que gire o capitalismo. E lembre, pessoal, que logo depois desse período do século XVI, século XVII, nós temos a Revolução Industrial. Ou seja, se consolida o capitalismo. É aí que vai surgir o conceito de uma moda altamente lucrativa. Então, quando você pega esse conceito do belo, existe também o conceito do feio, tá? Então, o que é ser feio? As pessoas querem ser feias. Quando você pega, por exemplo, a questão da memória afetiva, para mim, por exemplo, uma das grandes memórias afetivas é assistir a Branca de Neve e os Sete Anões. Quando você pega a Branca de Neve e os Sete Anões, existe uma rainha que ela conversa com o espelho, e ela simplesmente fala para o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde de forma muito sincera que existe. Inclusive, o que ela vai fazer? Ela vai envenenar essa jovem muito bonita, né? Então, um corpo jovem, um corpo ainda não tomado por esse desgaste natural do tempo. E o que é que faz com que esta jovem, linda, bela, muito mais bonita do que a rainha, possa renascer? Um príncipe. Então, perceba que dentro desse processo do imaginário, certo? Nesse processo aí que trabalha a questão das sombras e das personas, né, dos arquétipos, esse conceito de uma beleza perfeita, ela sempre se fez presente. E o renascimento cultural, ele vai consolidar muito isso. Pode passar, Marcinho, um pouquinho mais, tá? Então, dentro desse contexto, pessoal, a gente percebe esse processo de culto ao corpo, de valorização do corpo. Quando você pega, por exemplo, passa mais um pouquinho, quando você pega, por exemplo, essas imagens, ó, você pega, por exemplo, olha essa imagem de Vênus, tá? Você percebe, inclusive, aqui que é um conceito diferente de beleza. Você, inclusive, vê que a beleza feminina no Renascimento Cultural é uma beleza mais rechonchuda, tá? Porque eles entendiam que mulheres um pouco mais rechonchudas, elas eram mulheres que dariam bons filhos. Hoje em dia, nós temos um outro padrão de beleza. Inclusive, é bem pouco tempo atrás, era um conceito mais anoréxico. Inclusive, hoje, dentro do mundo da moda, da alta costura, existe um movimento para tentar mudar esse conceito de padronização de beleza, que é justamente aquela mulher que pesa 40, que pesa 50 quilos, que está muito fora da realidade. Tem uma revista chamada Men Health, né, que é uma revista que fala sobre padronização de beleza masculina. Eu, por exemplo, quando vejo uma capa daquela, com homens que têm 4, 5% de gordura, eu fico olhando aquilo e falo, meu Deus do céu, se eu seguisse realmente esse padrão de beleza, o que seria de mim? Porque eu sou um cara que faz 10 aulas por dia, tá? Não tem como, tem, mas o sacrifício é muito grande, de você seguir aquela ideia de um corpo perfeito. O que é o corpo perfeito? O que é o corpo perfeito? Né? O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você. Quando você pega essa escultura, você percebe que as linhas femininas, elas mudaram um pouco, tá? Mudaram um pouco. Inclusive, existem obras muito mais rechonchudas do que essa. Se você pegar, por exemplo, as primeiras civilizações de 7 mil anos atrás, né? Tem a Vênus da Mesopotâmia, por exemplo, que é uma mulher muito rechonchuda. Se você pegar alguns países
da Indochina, Vietnã, Laos, Camboja, Mianmar. Existe, inclusive, em alguns vilarejos, mulheres, pessoal, que quando elas completam ali os 6, 7 anos, elas iniciam um processo de engorda, porque quanto mais gorda, quanto mais obesa a mulher, o homem entende que ela vai preencher ainda mais o seu coração, tá? Então, em alguns lugares do mundo, o padrão de beleza é um padrão de beleza de mulheres e homens mais pesados, tá? Lembre que esse conceito aí de beleza, eu estou falando muito com relação à mulher, mas o homem, ele também está inserido, tá? E a estética do homem é a estética do guerreiro, é a estética da onipotência, da onipresença, dessa extensão de Deus. Tanto que tem uma obra na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, que é o Criador e a Criatura de Michelangelo, né? Ou seja, o homem é a semelhança de... Olha que prepotência, o homem é a semelhança de Deus. E você percebe aqui as Madonas, tá? E você vê essa questão do sensorial, você vê a questão do lamento, você vê que ela está carregando aqui um corpo já morto. Mas, mesmo assim, existe uma estética muito interessante. É um corpo emagrecido, é um corpo esbelto. Pode passar, Marcinha, né? E aí, dentro desse processo, você vê que tem algumas obras que enaltecem muito a questão da sensualidade. Você pega, por exemplo, essa obra, uma obra renascentista, inclusive o uso de cosméticos, pessoal. Eu, durante um tempo, né, eu quis empreender e tudo mais, entrei numa empresa que era uma empresa norte-americana que tinha um nome francês, chamada Juness, né? A gente fala assim, faça biquinho, porque Juness significa juventude. E é um dos mercados que mais movimenta dinheiro no mundo. Isso não vem de hoje, tá? Você pega, por exemplo, aqui, talvez tenham pessoas hoje que usam colágeno, né? Que usam, por exemplo, suplementos alimentares, e a gente vai entender melhor sobre essa questão quando entrar na vigorexia, que é uma síndrome compulsiva obsessiva grave, que precisa de acompanhamento, inclusive psiquiátrico. Então, você vê que esse conceito aqui dos cosméticos, né, de você usar um creme, hoje, inclusive, tem ácido, vários ácidos que você usa no rosto, maquiagens que esticam sua pele, resveratrol, né, substâncias que agem no núcleo da célula. Então, tudo isso para tentar o quê? Para tentar retardar o processo de envelhecimento. Retardar o processo de envelhecimento. Isso sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano se entende como ser humano, essa ideia de retardar o envelhecimento é um processo natural das sociedades. A maioria das sociedades, elas pregam essa ideia do retardar, mas é inevitável. Todos nós envelhecemos. A morte é certa, o prazo incerto. A beleza do primeiro me aflige, a incerteza do segundo me consola. Então, você pega aqui, ó, essa beleza já no século XVIII, no século XIX, é uma beleza mais recatada. É uma mulher já vestida, é uma mulher já mais reprimida. Você percebe aqui uma mulher nos afazeres domésticos. É a ideia da dominação do homem em relação à mulher em uma sociedade onde a burguesia está se consolidando, tá? Então, já muda aquele contexto de erotização, não que não existisse, sempre vai existir essa ideia do erótico, essa ideia de um corpo sensual. Pode passar, Márcia. E aí você pega, por exemplo, aqui, ó, uma mulher que se sentia feliz apenas por exibir o poder de mostrar-se. Você pega, inclusive, uma mulher, né, que você vê que, para os padrões atuais, né, ela tem um corpo, ela aqui, se eu estiver olhando aqui, ela deve estar com uns 80 quilos, 1,65 m. Então, para os padrões atuais, esse conceito de beleza é uma beleza disforme, tá? Inclusive, a gente vem vivendo hoje um momento de reavaliação em relação a esses padrões de beleza. Eu, como professor, por exemplo, eu vejo muitos alunos sofrerem em relação a isso. É o aluno gordinho, é o aluno que cresceu muito. Eu, inclusive, tenho uma ex-aluna, ela foi minha aluna no primeiro, segundo, terceiro ano, né? O nome dela é Carol Caputo. Hoje ela é uma modelo internacional, pessoal. Ela vive no mundo, né? Mora em Nova York, Tóquio, Londres. E ela, quando era minha aluna, né, todo mundo enxergava ela, fazia apelido, porque ela cresceu muito, tá? Então, ela alongou demais, ela estava fora dos padrões de beleza. Mas acontece o seguinte, veja a questão da roda da fortuna, né? Que é justamente aquela ideia que Foucault fala sobre a loucura, tá? O que é feio hoje, amanhã pode ser belo. E aí você pega nessa questão aqui, para fechar esse processo histórico da beleza e entrar mais no contexto atual, que é muito rápido aqui a nossa fala, você percebe essa questão do homem, né? Você pega essa questão da representação masculina, sempre exaltando a ideia da liberdade, essa ideia de superioridade. E por que eu trouxe a arte? Porque a arte, né, ela sempre trabalhou com esse conceito de beleza.
E o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, sempre foram os grandes expoentes desse processo aí de enaltecer a beleza. Deixa eu ver, Márcia, passe um pouquinho, por favor, mais para mais um pouco para eu ver. Mas isso aí a gente já falou. Pronto, eu queria, Márcia, que você colocasse, por favor, aquele outro slide, tá? Para a gente entrar num tema mais atual, tá? Pessoal, o que acontece? A gente entra no século XIX, tá? E tem um filósofo chamado, século XVIII, século XIX, chamado Kant, tá? Kant é um filósofo prussiano, certo? E ele diz o seguinte, que era impossível racionalizar a beleza, certo? A beleza é uma finalidade sem fim. É a ideia do sublime. E é interessante que o sublime, tá? O sublime, ele traz para nós a ideia da pequenez. Então, é impossível você padronizar a beleza. Cadê, Marcinha? Deixa eu ver. É aquele outro slide do... Não, você colocou o mesmo. É aquele outro que tem várias pessoas assim na frente, né? Sobre os padrões da beleza. Então, dentro desse processo, pessoal, a gente já entra no mundo do século XX. Lembre que no século XX nós tivemos a consolidação da Revolução Industrial, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a inserção da mulher no mercado de trabalho, e no século XX a gente vai ter um fenômeno chamado American Way of Life, que é justamente o quê? O estilo de vida norte-americano, que é o estilo de vida do consumismo, que é o estilo de vida de pessoas onde padrões estéticos eles vão ser muito bem definidos pela sociedade. E é aí que a gente entra, um dos grandes filósofos da contemporaneidade, né? Ele é da escola filosófica francesa, né? Foi amigo de Sartre, de Simone de Beauvoir, tá? De Bauman, gosto muito de Bauman, não sei se vocês conhecem Bauman, mas Bauman fala sobre aquele contexto, né, do mundo líquido, tá? O que é o mundo líquido? É o mundo fugaz, é o mundo do efêmero. Se hoje aquilo é belo, amanhã não é mais. Você pega dentro desse universo do corpo perfeito, eu, por exemplo, estou num dilema muito grande. Eu, como tenho minha filha especial, e ela é grupo de risco, eu estou querendo muito voltar para a academia, porque eu sempre malhei. Eu engordei 6 quilos, inclusive algumas pessoas aqui devem ter passado por isso, né? Essa questão de ter engordado, a ideia da ansiedade e tudo mais, e isso começou a me incomodar muito. Então eu falei para mim mesmo, não, eu vou entrar agora na academia essa semana, mas eu fico questionando, será realmente que é o momento de entrar na academia? Porque você começa a se olhar no espelho, você começa a perceber o seu corpo mudando. Inclusive, com relação à memória afetiva, é bem interessante, porque não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece muito. Vocês estão percebendo aí na imagem, pessoal, que eu já perdi o cabelo, né? Inclusive, as pessoas falavam o seguinte, não, o cabelo é a moldura do rosto. Eu falei, meu Deus do céu, então eu sou uma obra sem moldura. Mas chegou uma hora que eu comecei a desenvolver tanto a minha autoestima, claro, de uma forma moderada, eu falei, eu sou uma obra de arte, eu não preciso de moldura, tá? É justamente aquela ideia do ego. E quando se fala de ego, muita gente fala assim, não, mas é uma pessoa muito vaidosa, aquela questão, mas é importante a ideia do ego, que no arquétipo do self é o autoconhecimento, lembrando, pessoal, que o ego, ele representa apenas 10% da memória, da mente. E nós somos fruto desse processo. Então, quando você pega essa ideia de padronização da beleza, esse processo histórico está intimamente ligado. Eu, por exemplo, me olho várias vezes no espelho e eu consigo ver a imagem do Igor com 14, 15, 16 anos. Então, isso é uma grande ambiguidade dentro das pessoas. As pessoas entram em choque. Eu, por exemplo, completei 40 anos, estava 41 anos, que eu fiz agora em agosto. Eu estou naquela a síndrome da meia-idade, né? Então você fica questionando, fala, rapaz, eu já estou com 40 anos, mas um dia desse eu tinha 15. Então, se um dia desse eu tinha 15, daqui a pouco eu vou ter 70. Então você começa a questionar muito a sua vida, você começa a perceber as transformações do seu corpo. E isso, realmente, se a pessoa não tiver um equilíbrio mental, e aí vem aquela ideia da mente sã, corpore sã, a pessoa acaba entrando realmente num processo de domesticação do corpo, de doença do corpo, tá? Você pega, por exemplo, a questão, quando você pega a filosofia de Michel Foucault, por exemplo, né? Foucault, ele trabalha o campo das humanidades, pessoal. Ele trabalha a ideia do poder, ele trabalha a ideia do Estado, a ideia da disciplinarização e a ideia da loucura como produto da sociedade. E quando a gente fala dessa loucura do padrão da sociedade, a gente vê isso aqui, ó. Por exemplo, os padrões de beleza feminino e masculino no século XXI. Percebe, inclusive, que hoje em dia, com as redes sociais, Instagram, né, e tantas outras, existe essa questão
do fake, né? Você está vendo, inclusive, aqui uma mulher que ela aumenta os seios justamente para mostrar para os outros algo que a pessoa não é. Então, essas obras relevantes aí de Foucault trabalham muito esse contexto. Você pega, por exemplo, a microfísica do poder, e a principal delas, o grande clássico, é Vigiar e Punir, que fala sobre a domesticação do corpo dócil, certo? Ele fala, inclusive, essa ideia da padronização da beleza, fazendo uma referência da mulher rechonchuda, renascentista, e da mulher anoréxica do século XXI. Inclusive, a anorexia é também uma síndrome compulsiva, tá? Ser tratada com remédio. Então, você pega, por exemplo, aqui, ó, temos a beleza por essência, tá? E aí você pega nesse contexto, psicólogos foram estudar 140 grandes modelos e eles viram que todos eles estavam satisfeitos com o próprio corpo. Então, essa ideia da perfeição, mas perfeição não existe, certo? Se nós somos imperfeitos, não existe, excelência não existe. Existe a busca da excelência, que é uma busca incessante. Então, eu peguei, por exemplo, aqui, ó, mas pode passar a próxima, você pega, por exemplo, olha isso aqui, ó. Nós temos, né, uma modelo que ela simplesmente, ela foi considerada, inclusive, a primeira baiana. E aí vem uma questão também dessa memória afetiva, porque geralmente, né, as meninas hoje que têm 30 anos, 40 anos, 20 e poucos anos, a primeira boneca que elas ganhavam era a boneca Barbie. E você pega aquele padrão de beleza, é um padrão de beleza que não se encaixa com o padrão, por exemplo, brasileiro, certo? De um povo miscigenado, tão diferente. Você vai no Pará, por exemplo, tem uma estética completamente diferente. Você vai no Rio Grande do Sul, tem uma estética completamente diferente, um conceito de beleza miscigenado. E as pessoas, elas acabam criando essa ideia de que a beleza tem que ser uma beleza padronizada. Você vê, inclusive, que a mulher aí gastou quase 400 mil reais só de procedimentos estéticos. Você vê que o Brasil hoje é o segundo maior mercado do mundo em cirurgias plásticas. Só perde para os Estados Unidos. Então, você vê as pessoas... Tem até, semana passada, passou aquele Lucas Lupo, eu acho que é um cantor, ele fez harmonização facial. E simplesmente ele começou a se olhar no espelho, ele começou a não se reconhecer. Então, ele iniciou um processo para refazer aquele procedimento. Inclusive, dentro desse cenário da medicina, existe um questionamento muito grande, porque hoje, dentistas estão fazendo procedimentos estéticos, e aí os médicos começaram a questionar isso. Será que eles têm competência para tal? Mas aí os dentistas, eles falam, não existe hoje, né, profissional de saúde que entenda mais de face do que o dentista. Então, tem esse grande questionamento. Você pega, por exemplo, a questão hoje dos dentes, tá? O dente sempre foi um sinônimo de beleza. Tanto que, quando na época da escravidão, esse período triste da história, para você ver se um negro africano, né, ele viveria mais tempo, você olhava a questão da dentição. E hoje em dia as pessoas estão raspando os dentes para poder colocar no dente de contato. Então, você vê a que ponto chegou essa idolatria do corpo perfeito, essa ideia da domesticação do corpo. E é interessante quando a gente tenta buscar esse corpo, essa ideia de um corpo melhor, a gente vem para a questão, pessoal, do militarismo, a ideia da marcha, a ideia do guerreiro moderno. Você pega a própria questão da escola. A escola sempre foi um grande reduto de domesticação dos corpos, tá? E aí já foge um pouquinho da questão da idolatria do corpo perfeito, mas a gente entra num contexto de domesticação dos corpos. Você vê, por exemplo, que a sala de aula parece muito uma prisão. Você pega, tem a questão do sino, toca o sino, né? As pessoas são enfileiradas, as pessoas colocam um número nas pessoas, tá certo? Então, isso acaba imbecilizando os corpos e, consequentemente, imbecilizando o indivíduo. E tudo isso tem um porquê. O porquê é controlar o tempo. Porque a partir do momento que você vai domesticar o indivíduo, você controla o tempo. Se você controla esse tempo, você controla a produção. Então, perceba que isso está intimamente ligado ao quê? Ao conceito de capitalismo, ao conceito, como Karl Marx fala, de modo de produção. Produzir, produzir, produzir. De um lado, nós temos o proletariado, do outro lado, nós temos o burguês. Você vê que nesse contexto, inclusive, capitalista, você vê pernas alongadas como essa. Esse padrão de beleza de Gisele Bündchen, que, inclusive, não representa a beleza brasileira, uma mulher que foi considerada durante muito tempo a mulher mais bonita do mundo, tá? De uma top model, né? Você vê, inclusive, que o traço de beleza dela é um traço europeu, até porque a ascendência dela é uma ascendência de imigrantes alemães, tá? Então, dentro desse contexto aqui, você vê essas pernas alongadas, pessoal,
Isso aqui ganhou muito sentido na década de 30, década de 40, quando surge a meia calça. Então, quando surge essa meia calça, existe uma necessidade de expor essas pernas alongadas. E nós temos, em pleno século XXI, um retrato fiel de um padrão de beleza da primeira metade do século XX. Tá? Quando você pega, por exemplo, voltando a Hitler, né? Hitler, ele gostava de adornar os corpos e ele contratou um dos maiores estilistas da história, que é Hugo Boss. Tá? Então, Hugo Boss, ele fazia, inclusive, o fardamento da SS. Você pega a questão dos heróis, você pega a questão, por exemplo, das Olimpíadas. Tá? Voltando um pouquinho aqui para a questão das pessoas com deficiência, a Olimpíada que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, que foi aquela lavagem de dinheiro, faltando 3 semanas, pessoal, né, para a Olimpíada, eles não tinham dinheiro, eles tinham gasto dinheiro de forma desordenada nas Olimpíadas, para tampar o buraco, eles pegaram o dinheiro das Paralimpíadas e colocaram ali para poder suprir as necessidades da Olimpíada. Então, faltando 3 semanas, não teria Paralimpíada, mostrando essa questão do descaso com relação às pessoas com deficiência. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela está muito longe desse conceito de corpo perfeito que foi criado nas Olimpíadas. Você vê, inclusive, que quem ganhava as provas eram considerados semideuses. E hoje, né, o senso comum enxerga esse atleta como um semideus. Você pega, por exemplo, Neymar. Você pega Neymar, por exemplo. Neymar, hoje, é essa sumidade. Inclusive, é referência de beleza. Neymar, quando ele bota um corte de cabelo, todo mundo quer colocar o corte de cabelo de Neymar. Mas acontece o seguinte, se ele não tivesse esse talento futebolístico, provavelmente existia uma possibilidade dele trabalhar nas docas de Santos. E aí eu pergunto para você, se Neymar fosse um funcionário das docas de Santos e ele fizesse um corte de cabelo, as pessoas seguiriam esse padrão estético? Então, você vê aqui, por exemplo, essas mulheres, né? Mulheres, né, que seguem um padrão estético atual, que acabam tendo essa questão do peso como uma grande referência, elas vão perdendo massa muscular e, consequentemente, elas vão perdendo bunda, elas vão perdendo seios, né? São 2 grandes fetiches também dentro desse contexto de um corpo adornado. E aí vem a questão da cirurgia plástica. Mas lembre você que o procedimento de cirurgia plástica é um procedimento invasivo. Infelizmente, hoje, vocês viram há um ano atrás, 1 ano e meio, 2 anos talvez, né, o doutor Bumbum, que não era médico, não era especializado no assunto, acho que era até médico, mas não era especializado, e simplesmente o cara colocava silicone, né, fazia procedimentos onde muitas pessoas acabaram morrendo. Então, perceba que a vida, pessoal, que é o bem maior, ela é colocada em segundo plano, fruto justamente dessa questão da normatização, essa ideia do corpo perfeito. Marcinha, pode passar. E aí você pega, por exemplo, aqui, ó, né, esse contexto onde já entra a patologia, onde já entra a doença, uma doença psíquica, uma doença mental. Né? É quando a pessoa ela não consegue mais se enxergar. Você vê, inclusive, aqui, ó, uma mulher anoréxica que ela se vê no espelho, mas se vê mais rechonchuda. Isso acontece muito, inclusive, com alunas e alunos, né? Hoje, adolescentes que eu trabalho, pessoas que sofrem de compulsão alimentar, de distúrbios alimentares, tá? Você vê, inclusive, hoje em dia, com a questão da ansiedade, muitas pessoas comendo mais ou comendo menos, tá? A questão do surgimento das doenças psicossomáticas, e essa ideia da psicossomatia, ela está relacionada à mente e ao corpo, e aí a ansiedade é um dos grandes, né, reflexos de tudo isso. Pode passar, Marcinha. Aí você vê, por exemplo, isso aqui, ó, pessoal. Você vê essa questão também do homem, tá? E aí você pega esse padrão de beleza masculino, que é justamente o homem malhado. E aí a gente vem para uma das doenças que mais vem acometendo as pessoas que idolatram essa ideia do corpo perfeito, mas que é muito pouco falada. Talvez algumas pessoas aqui não tenham até ouvido sobre essa doença, tá? Que é a vigorexia, que é conhecida como síndrome de Adonis. Eu falei para vocês que Adonis significa beleza jovem, tá? É um transtorno disfórmico muscular, que acomete principalmente homens na idade ali entre 18 e 35 anos, tá? Eu, por exemplo, vou contar uma experiência minha aqui. Eu, quando tinha meus 17, 18 anos, eu comecei a malhar com 15 anos, tá? Nem parece, né? Mas eu comecei a malhar com 15 anos numa academia chamada New Corps, o Novo Corpo, um nome bem sugestivo, então todo mundo ia lá, malhava para tentar ficar com o novo corpo, tá? E
foi justamente aquele período do halterofilismo, que é muito difundido por Arnold Schwarzenegger, aquela coisa toda, e alguns amigos meus começaram a ter contato com anabolizantes. Inclusive, uma das memórias que ficou muito marcante é de eu ter ido com um amigo meu em uma farmácia, né, eu morava ali no Chepe, no Costa Azul, onde essa farmácia, uma farmácia toda regularizada, tem um fundinho na farmácia, onde o farmacêutico aplicava hormônios, né, anabolizantes. Eu ainda me lembro que esse amigo meu aplicou um ciclo, falava de ciclo, né? Eram ciclos, pessoal. 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos. Eu ainda me lembro o nome da droga, era Testex e um Winstrol. Uma era para inchar e a outra era para definir. Então, você vê, né, a que ponto chega o ser humano nessa ideia do corpo perfeito. E uma das grandes causas dessa vigorexia é o uso indiscriminado de anabolizantes, que pode também estar dentro da questão dos remédios. Eu, por exemplo, fui há um tempo atrás com minha esposa, no endocrinologista, e simplesmente, né, um médico chegou e falou assim, ó, não, vocês querem emagrecer? Tem aqui, ó, sibutramina. Eu nem sabia o que era sibutramina. E a gente foi estudar sobre a questão da sibutramina. Sibutramina que causa tremedeira, que causa irritação, que causa depressão, tarja preta. Então, você percebe a que ponto chega essa questão da padronização de beleza. Tá? Então, você analisa aqui, inclusive, ó, o uso de anabolizantes, nós temos uma das grandes consequências, que é a impotência sexual. Inclusive, pode passar aí, Marcinha, né? Você pega dentro desse contexto aí dessas doenças, tá? Deixa eu ver. Você pega, olha a ideia, né? O que é a ideia? Inclusive, esse padrão aqui de beleza masculino já mudou, pessoal. Não é mais o corpo musculoso, agora é o corpo definido, é o crossfiteiro. Vocês devem ter Instagram, inclusive quem tiver Instagram pode me seguir no Instagram, eu sigo de volta, viu? É Igor _Masca, de Mascarenhas, né? Igor _Masca, né? Você percebe que agora é o crossfiteiro. Eu não sei se alguém aqui faz crossfit, né? Mas muitas pessoas que fazem crossfit gostam muito de estar postando, né? Aquela questão e tudo mais, né? Dos movimentos que fazem, né? É algo muito desafiador. E o corpo muda completamente. O corpo de alguém que faz crossfit é um corpo mais esbelto, é uma musculatura não tão protuberante, diferente do halterofilismo. Eu, por exemplo, quando tinha 14, 15 anos, estourou aqui em Salvador aeróbica. Todo mundo queria fazer aeróbica. Eu me lembro que tinham 2 grandes academias aqui, Pódium, né? Tinha Pódium e a Frugone. Eram 2 academias que tinham aquela coisa toda, a Frugone até era de tênis, né? E hoje você tem essas grandes academias como Bodytech. Quem malha na Bodytech, né? Dentro desse status quo, você está no topo da casta social. Eu, por exemplo, durante 4 anos malhei numa academia, eu moro aqui no Itaigara, não vou dar o nome da academia, né? Mas uma academia que eu comecei a parar para pensar, falei, pô, estou pagando muito caro pela academia. A academia custava R$300, né, há 4 anos atrás. Hoje em dia, eu pago R$100 numa academia, que são essas academias, né? Tem Smart Fit, Selfit, que atende. É uma academia que a pessoa tem que ter uma certa preocupação, porque não tem aquele olhar individualizado, mas tem um profissional ali para poder enxugar o cu e tudo mais. Mas você para pensar, imagine, num salário mínimo de R$1.000, uma pessoa pagar R$300, sendo que não é só a mensalidade. Você vai ter que comprar suplemento alimentar, vai ter que comprar proteína, vai ter que comprar o BCAA, vai ter que comprar a albumina, a creatina. Então, quando você para ver, no mês, pessoal, você está gastando R$600, R$700, R$800 para você manter o corpo. E lembre vocês que existe a chamada memória muscular. Memória muscular, quem malha aqui sabe isso, tá? Então, você, né, quando a pessoa entra nesse processo patológico, pode passar, Márcia, por favor, você já entra num contexto de doença, que está lá registrado no CID-10, tá? Como doença mental, e aí você pega, por exemplo, a anorexia. Deixa eu ver, cadê Marcinha? Travou aqui, ó. Você pega a anorexia, você pega a bulimia, que é uma consequência da anorexia, você pega a vigorexia, tá? Aqui, inclusive, tem, nesse slide, né, algumas características dessas doenças. São doenças que são intimamente ligadas a esse culto ao corpo, com essa loucura do corpo perfeito. Infelizmente, né, a casca... É interessante ter um livro, pessoal, de física quântica chamada A Casca de Nós, né? É interessante que esse nós com o Z, é o nós interno, é o nós interno, é o nós espiritual, é o nós da ética, é o nós da moral, mas existe o nós com S, que é o nós externo.
Infelizmente, muitas pessoas, a maioria das pessoas, acabam, né, vislumbrando a outra através da estética, através do corpo, através do que ele veste, do carro que ele tem, do corpo que ele carrega. Mas lembrando sempre que todo o corpo putrefa. Eu gosto muito daquele filme Sociedade de Poetas Mortos, porque no final o professor chega para os alunos e falam aquela ideia do carpe diem, né? Do aproveite o dia. Sabe por quê? Porque no final ele pega uma foto, e eu hoje dou aula em uma instituição que tem mais de 120 anos aqui em Salvador, uma das maiores instituições de ensino do mundo, inclusive, né, com colégios em vários lugares do mundo, que ele pega uma foto de alunos, né, que estudaram nesse colégio há 70, 80 anos atrás, e ele fala, aproveite o dia, carpe diem, sabe por quê? Porque no final, todos nós viraremos adubo para a terra. Então, a ideia é que nós vamos envelhecer, e a ideia é envelhecer com saúde. Tá? Você pega, por exemplo, aqui, voltou, né, Márcia? Bote, por favor, na questão das doenças, né, para a gente ver assim, esses transtornos. Pronto, anorexia, bulimia, obesidade, vigorexia. É interessante que antigamente, pessoal, se você pegar, por exemplo, Idade Média, né, Idade Renascentista, Idade Moderna, o obeso era sinônimo de riqueza. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas comem mal e se tornam obesas fruto desses produtos industrializados. Então, você pega, por exemplo, a questão da anorexia. Pode passar, Márcia, por favor. Né? Você vê que é uma síndrome, né? Uma síndrome, você pega essa ideia, né, de mulheres, geralmente, a anorexia, pessoal, está intimamente ligado ao público feminino, existem também homens, tá? Você pega a vigorexia, está mais ligado ao público masculino, a anorexia às mulheres. E essa ideia, né, desse glamour da top model, porque é o que acontece? Um corpo magro, um corpo esbelto, é muito bom para você o quê? Para você colocar roupa. Então, a roupa ela se molda muito melhor num corpo magro. Então, esse padrão de beleza está intimamente ligado à questão da moda, à questão de uma roupa casar muito bem com o corpo. Diferente, por exemplo, na visão da alta costura, né, de um corpo com um pouco mais de peso. Então, você pega, por exemplo, pode passar, Márcia, né, esse conceito aqui de anorexia, a maioria de vocês aqui vão se tornar psicólogos, né, é um distúrbio, né, é um problema, é um transtorno mental muito grande, onde as pessoas elas não conseguem mais se enxergar. Ela vê gordura onde não existe. Tá? Eu estava vendo, inclusive, uma série no Netflix que fala justamente sobre essas questões compulsivas, né? Que a mulher chegou ao ponto de colocar um bottom, onde tudo que ela comia, ela vomitava. Então, das duas, uma, ou colocava um bottom para ela poder se alimentar diretamente, certo? Ou então, ela continuava naquele processo, ela ficava mastigando o alimento durante 30, 40 minutos, e depois ela cuspia o alimento. Por quê? Porque ela entendia que aquele alimento poderia deixá-la gorda, e a mulher pesando 25, 30 quilos. Tá? Então, é muito preocupante isso, porque isso acomete muitas pessoas, principalmente jovens. Tá? E aí vem aqui, pode passar, Márcia, vem a questão da bulimia, que é uma consequência da anorexia, que é justamente aquela ideia das pessoas estarem se alimentando, consequentemente vomitando, que é uma prática mais comum do que a gente pensa. Né? As pessoas, geralmente, que têm esse problema, elas acabam ocultando isso por vergonha. Tá? Pode passar, Márcia. É uma questão mais técnica, fala justamente sobre... Aí vem a questão da bulimia, né? E aí você vê aqui, ó, você vê fotos muito impactantes, né? De uma jovem, você vê uma menina aqui, muito bonita, por sinal, tá? Lembre que beleza está nos olhos de quem vê, pessoal, tá? Mas você vê aqui, ela muito desnutrida, tá? Eu, inclusive, né, com minha filhinha, Júlia, ela não desenvolveu o cérebro, né? Ela só tem 10% do cérebro primitivo, mas a questão da deglutição, o desenvolvimento da deglutição, ela fica no tronco cerebral, tá? E os médicos estavam assim questionando, rapaz, ela deglute, mas ela vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais deglutir. Isso aconteceu. Quando ela completou 14 anos, ela tem 18 agora, ela começou a não mais conseguir engolir os alimentos. E aí, os médicos colocaram um botãozinho nela, que todo ano tem que trocar esse botão. E o que é que ocorre? O corpo dela acabou se desenvolvendo
de uma forma diferente, né? Justamente fruto da paralisia cerebral grave que ela tem. Hoje ela tem 18 anos e ela tem 22 quilos, tá? 22 quilos. E é interessante, voltando a esse olhar preconceituoso, essa idolatria do corpo perfeito, né? Muitas vezes, quando eu saio com minha filha, eu percebo muito um olhar de discriminação, sabe? De piedade, um olhar de pena. Por quê? Porque ela foge dos padrões, né? Ela foge dos padrões. Mas acontece o seguinte, pessoal, as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes, a gente tem que respeitar essa diferença. Infelizmente, muitas pessoas acabam tendo esses transtornos, essas síndromes, tá? Fruto dessa necessidade da estética perfeita. Mas lembre que isso é uma normatização, isso é uma imposição, e hoje, muitas vezes, uma imposição da mídia. Tá? Então, nós temos essa questão desse distúrbio alimentar, que é gravíssimo, muito grave, que precisa ser tratado com especialistas, com psiquiatra, inclusive, psicólogos e psiquiatras, porque se não resolverem essa situação, a pessoa acaba morrendo de inanição. Né? E, por fim, Márcia, para poder terminar aqui, ó, nós temos a vigorexia. Né? E essa vigorexia, eu acho que é o grande referência que vem tomando hoje a sociedade. Tá? Você vê aqui, inclusive, você percebe que são imagens masculinas, porque, como eu falei para vocês, né, a maioria das pessoas que tem essa síndrome, que é a síndrome de Adonis, a síndrome da beleza jovem, imagine uma pessoa que quer eternizar, né, no elixir da juventude, como deve ser para uma pessoa como essa perceber as rugas, né, perceber a perda de massa muscular, as dores nas articulações, que é um processo natural da vida, pessoal. Tá? Envelhecer mostra que nós estamos vivendo, mas só que, infelizmente, né, muitas pessoas acabam tendo essa compulsão, é um transtorno dismórfico muscular, tá? É uma síndrome compulsiva obsessiva, que muitas pessoas não conhecem, inclusive, né, quem nunca ouviu falar aqui nesse termo, vigorexia, tem muita coisa na internet sobre isso, tá? Pouco se fala, mas se você buscar, você vai entender que nós estamos vivendo hoje uma sociedade doente, uma sociedade que cultua muito o corpo, mostrando a superficialidade das coisas. E aí vem muito para a questão de Bauman, vem muito para essa ideia dessa modernidade líquida, tá? Onde as pessoas acabam se prendendo, muitas vezes, em situações que não deveriam ser as principais. É isso, Marcinha. Basicamente é isso, né, com relação a essa ideia da loucura do corpo perfeito. Tá? Essa ideia da domesticação do corpo, essa ideia de uma sociedade que acaba impondo padrões. Infelizmente, muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha, que é uma armadilha, inclusive, pode levar à morte, pode levar à questão do isolamento social. Inclusive, essa síndrome, uma das grandes consequências é essa questão desse isolamento. As pessoas realmente elas têm problemas de convívio social, justamente dessas questões, né, que são tomadas aí, e que só um tratamento de um profissional pode levar à cura. É isso. Falei muito, hein? Oi, Igor, foi maravilhoso a sua fala, gostei muito. Vou ver aqui com as meninas se alguém tem alguma pergunta, se quiser fazer também, viu? Podem ficar à vontade. Mais de 74 pessoas aqui, né? Inclusive, essa plataforma, pessoal, é nova aqui para mim, eu uso muito o Meet, né? Estava falando, inclusive, com o Márcio, que para nós, professores, foi um desafio muito grande. Tiveram, inclusive, professores mais velhos que vieram conversar comigo, dizendo, Igor, eu não vou conseguir. Eu acho que a grande lição desse momento que nós estamos vivendo para a educação é se adequar a essas transformações. A tecnologia veio para ficar realmente, né? Eu defendo muito essa ideia dessa aula híbrida, né? Esse contexto aqui de uma aula remota, que é diferente de EAD. EAD segue todo um protocolo, e da aula presencial, mas nada supera a relação, o convívio, o olho no olho, tá? Seria muito melhor se nós estivéssemos num ambiente, né, ali onde a gente pudesse se olhar, sentir ali a troca de energia, uma fluidez muito maior, mas que bom que a gente tem esse recurso, porque se fosse há 20 anos atrás, com certeza nós estaríamos isolados, como aconteceu lá na gripe espanhola, no século XX, né, na década de 20 do século XX. É isso, Marcinha. E essa galera aí está se manifestando, quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone, pessoal, podem falar, né? Não sei se alguém já passou por isso, né? Sobre essa questão de
de anorexia, de bulimia, se alguém se encontra, né, nessa dependência da atividade física, né, nessa necessidade do corpo perfeito, nessa síndrome de Peter Pan, né, que é a síndrome da juventude. Te fizeram algumas perguntas aqui no grupo, Igor. Porque as perguntas eu não consegui ver, mas fica à vontade, pode perguntar. Para você, pode ser? Pode? A Amanda perguntou: a normalização da prática de cirurgias plásticas, como lipo-HD, também contribui para essa idealização de um corpo padrão, praticamente impossível de ser conquistado naturalmente? Sim, justamente. Essa ideia. Hoje em dia, esse segmento de estética, né, esses padrões de estética, você percebe. Antigamente, para vocês terem uma ideia, mulheres tiravam costelas, né? Então, quando você vem com essa ideia, né, de lipoescultura, de harmonização facial, com essa ideia de lentes, pessoal, quem está colocando perceber, certo? A besteira que fez. Por quê? Porque hoje se vende isso. E isso acaba movimentando muito dinheiro. Então, essa normatização, ela acaba alienando. Normatização e alienação, elas andam juntas. É uma mão invisível, né, que as pessoas acabam entrando nessa e quando vê, fizeram besteiras, e muitas besteiras, tá? Eu conheço pessoas, eu moro aqui no Itaigara, tenho algumas amigas mais velhas, mais velhas não, velha televisão, velho é a geladeira, é a nós não envelhecemos, nós ficamos mais experientes, mas pessoas com mais idade que realmente estão no refém disso, botox, daquela. Eu, por exemplo, estou com uma marca de expressão aqui que ela me incomoda um pouco, porque eu durmo assim, né? E eu estava pensando em colocar um botoxinho. Eu fiquei questionando, vamos colocar esse botox para quê? Para daqui a 6 meses ter que colocar novamente um botox. Então, é aquela ideia da aceitação. Mas, é claro, faz quem quer, entendeu? É a ideia a vontade emana de cada um. Então, eu não questiono, tá? Eu não questiono, mas que existe, sim, uma ideia de normatização para acelerar esse processo aí, né, de enriquecimento desses setores, isso é a mais pura verdade. Maravilha. A Evelyn Bispo perguntou: como mostrar para nós mesmos que não precisamos ser magros para ser bonitos? A questão é o seguinte: primeiro, magro não é sinônimo de beleza. A beleza, se a gente for pegar, por exemplo, esse contexto de beleza, os mais gordinhos sempre foram os mais belos. Hoje, no século XXI, principalmente a partir do século XX, ali, primeiras décadas do século XX, surgiu esse conceito de que ser magro é ser bonito. A beleza, pessoal, vai muito além da questão da estética. É claro que a obesidade, muitas vezes, acaba gerando problemas de saúde. Mas tem pessoas, por exemplo, que pesam um pouco mais, que são muito mais saudáveis do que pessoas magras. Beleza, a magreza não é sinônimo de beleza. Muitas vezes a magreza é sinônimo de doença. Tá? Então tem que tirar isso. A ideia é ser saudável, a ideia é praticar atividade física, é algo muito simples, né? Você come e você queima o que você come. Então, é equilibrar isso. Eu sou um cara que defendo a prática de atividade física. Tem que praticar atividade física, inclusive como questão terapêutica, tá? E tem a questão também da alimentação. Então, quando você equilibra isso, tá? Você começa a perceber que você está num processo de autorresponsabilidade. Eu acho que é muito triste quando uma pessoa se olha no espelho ou se sente um pouquinho mais gorda, mas ela percebe que ela não se preocupa com a sua saúde. Então, se a pessoa é um pouquinho mais gordinha, tem um pouquinho mais de peso, mas ela se cuida, ela faz um exame ali e vê que está tudo regularizado, aí eu tenho certeza que muitas pessoas vão olhar e vão dizer, poxa, que beleza, que coisa linda, que sublime, porque a beleza vai muito além do corpo, da pele, do cabelo, das curvas, né? Como dizia, né? Quando você pega, eu falei para você de Vinícius de Moraes, né? Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. A referência dele era a Garota de Ipanema. Você vê, inclusive, foi uma referência tão grande que a filha está aí até hoje, que é a Tiane Pinheiro, né? Que é lá da Record e tudo mais. Então, aquele é o sinônimo de beleza porque Vinícius de Moraes falou. De quem é Vinícius de Moraes? Né?
Padrão de beleza é o que eu acho. Porque a beleza está no meu ver. Ótimo. Patrícia perguntou: na sua opinião, esses transtornos se apresentam em maior parte na adolescência? Exatamente. Não é meu lugar de fala, tá? Mas assim, eu lido com seres humanos, com pessoas há muito tempo, são 20 anos de sala de aula praticamente, e assim, você vê os traumas, pessoal, né? Os traumas, geralmente, eles surgem na infância. Indico a vocês, inclusive, um documentário chamado A Ira de um Anjo. Não sei se vocês conhecem esse documentário, A Ira de um Anjo. Mostra justamente que a menina ela começou a desenvolver uma compulsão, né, sexual, inclusive, né, porque ela foi abusada com meses de nascida. Existem traumas que a gente carrega a vida inteira que a gente acabou desenvolvendo no útero. Então, você percebe que esses traumas, muitas vezes, eles despertam na adolescência. Geralmente, ali, 12, 13, 14 anos, tá? Então, se você não trabalhar isso na adolescência, eu, por exemplo, sou de uma época que não existia esse acompanhamento como existe hoje, tá? Hoje em dia, por exemplo, voltando para a questão da educação inclusiva, eu dou aula em uma instituição hoje que se preocupa muito com isso. Mas na época que eu era estudante, eu estou com 41 anos, não existia essa preocupação. Hoje em dia existe, porque esses grandes transtornos, eles explodem muitas vezes na adolescência. E lembre-se, nós adultos, nós somos muitas vezes fracos, a gente não consegue muitas vezes lidar com os problemas. Imagine um adolescente, porque a formação de caráter, pessoal, de uma pessoa, ela se fecha nos 17, 18 anos, tá? Então, quando você completa 17, 18 anos, ali define quem você é, tá? E se nesse processo você desenvolve essas síndromes, essas perturbações mentais, é um peso, é uma sombra, como Jung fala, né, a questão dos arquétipos, a persona, a sombra, que você vai levar para a vida inteira. É só você pegar, por exemplo, Bruce Wayne, né, do Batman, eu gosto muito de trabalhar as personas dos super-heróis, você vê que ele carregou durante muito tempo um trauma de infância, porque os pais morreram, e ele entendia que a morte dos pais era fruto de um pico de nervosismo que ele teve, fruto de um trauma, porque ele caiu quando era muito criança, né? Em um buraco, e esse buraco era repleto de morcegos, e quando ele estava lá na ópera, ele remeteu, né, a ópera escura àquela gruta. Então, você percebe que se você não trabalhar esses traumas, né, esses traumas eles vão se tornando patologias. E aí vem o papel fundamental do psicólogo, para poder destravar, né, esses traumas. São os gatilhos para poder mudar a maneira de entender o mundo. Entendi. Igor, muito, muito, muito obrigada. Sua palestra foi incrível. Prestei atenção aqui em cada detalhe. Obrigado. Tá? E foi você que sugeriu, não foi você que sugeriu o tema? Oi, fui eu sim. Show de bola. Parabéns pela iniciativa de vocês. Esse projeto é fantástico. A universidade é um laboratório. Né? Realmente, é interessante que eu demorei 10 anos para poder me formar, né? Porque eu comecei a dar aula muito cedo, no segundo semestre, e aí eu pegava menos matérias, aquela coisa toda, e parecia que eu não ia me formar, algo muito, muito longo, mas foi fantástico. Né? Márcia me contou que muitos de vocês estão aí terminando a faculdade. Parabéns pelo empenho, vocês vão se tornar profissionais extraordinários. Eu espero encontrá-los presencialmente aí no mundo da educação, porque a educação, pessoal, os jovens, os seres humanos como um todo, precisam de profissionais, né, sensíveis, profissionais que desenvolvem essa empatia, esse olhar humanizado. É isso que o mundo precisa, muito mais do que um corpo perfeito, porque o que é perfeito hoje, amanhã se tornará imperfeito. Então, vamos valorizar outras questões. Obrigado, Márcia, obrigado pelo convite. Ana, obrigado pela mediação aí, você foi extraordinária. E a todos aqui, as mais de 70 pessoas que participaram, eu, de coração. Agora eu vou curtir meu recesso, vou dar uma corridinha na orla agora, né, para poder melhorar o corpo. Viu, pessoal? Então, obrigado. Quem quiser me seguir aí no Instagram é Igor_Masca. E até a próxima. Contem comigo sempre. Valeu? Tchau, Muito Igor. obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Bom E dia. eu gostaria que, antes de você encerrar, você até fizesse um convite para quem está aqui na plataforma
para assistir o seu projeto das suas lives, que eu assisti semana passada, que foi sua live com a vereadora. Vereadora Priscila E achei Chamas. super interessante. Isso, então, pessoal, para quem está aqui, né, no meu Instagram e de mais 5 professores aqui de Salvador, de várias áreas, biologia, matemática, geografia, a gente está desenvolvendo um projeto onde nós estamos mediando lives com candidatos, né, à Câmara de Vereadores. Então, assim, é algo apartidário, não é propaganda política, é um contato direto com esses candidatos. São mais de 1.500 candidatos, pessoal, são 43 vagas, a gente tem que realmente entender mais sobre política, a gente tem que valorizar a política, a gente não pode entregar o poder da nossa cidade nas mãos de qualquer pessoa. Então, a ideia do projeto, Márcia, é justamente isso, né? Um contato direto. Ontem foi um professor chamado professor Bira, tá? A minha próxima mediação é na primeira quinta-feira de novembro com uma candidata mulher trans. Olha que coisa interessante, né? Olha como o mundo vem mudando, né? Uma mulher trans. Num mundo tão preconceituoso, homofóbico, a gente hoje poder abrir uma live, estar discutindo sobre preconceito, sobre questões de gênero, como eu também conversei com a vereadora Priscila Chamas, uma candidata, né, que é uma liberal, inclusive muitas pessoas questionam, amigo, você vai levar uma candidata que é liberal? Eu falei, lógico, meu amigo, a democracia é isso, a gente tem que ouvir os antagônicos, a pluralidade é a grande paixão de tudo aí. Então, convido vocês, pessoal, para esse projeto, tá? É um projeto que está acontecendo essa quinta-feira no meu Instagram e outros professores. Então, me segue lá que vocês vão ver, e é bem legal. Obrigado, Marcia, por você ter gostado, viu? Oi, Igor. A Oi. gente pode só tirar uma foto para a gente poder guardar Claro. e mostrar nas nossas redes sociais. Quem puder abrir a câmera, gente, porque a gente esqueceu, a gente geralmente sempre faz a foto no final. Quem vai tirar a foto? Bora, que eu tire aqui. Eu não sei tirar print do notebook, não. Vou tirar no meu celular, pode ser? Eu tiro aqui, pode deixar. E Denise, a professora deles, viu? Estou aqui assistindo também. Que bom. Eu só fico de longe aqui. Muito obrigada, viu, Igor? Eu que agradeço. E parabéns pelo projeto. Obrigada. Faz pose, gente. Aqui eu só tô vendo você, viu, Ana? Sério? Eu só tô vendo você e Márcia. Às vezes eu me sinto sozinho, saber de falar assim, não ver os rostos, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Acho que só vocês três abriram as câmeras mesmo, viu? Eu já tirei a foto, já mandei as minhas encaminhou para você, Igor. Obrigada. Tá aqui. Valeu. Valeu, bom dia, até a próxima. Tem uma galera de câmera aberta, viu? Tem uma galera de câmera aberta aí. Bom dia, até a próxima. Aí o pessoal abrindo a câmera aí, ó. Valeu, pessoal. É que o pessoal tem que falar uma coisa para sair a foto. É de noite, se Deus quiser. Tchau. Tchau.